Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e na videoaula de hoje nós vamos finalizar a simulação de um escoamento em uma área bidimensional conectada a estruturas hidráulicas unidimensionais. E antes de começar essa videoaula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui o seu like, porque fazendo isso, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e pode espalhar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então vamos direto para a videoaula de hoje. Eu vou iniciar de onde eu parei na videoaula anterior, tá? Então, o que é que falta fazer só? A gente já conectou, né, as estruturas hidráulicas unidimensionais de montante e de jusante à área bidimensional, onde a gente quer um detalhamento maior da simulação, dos resultados, tá? Nessa área aqui bidimensional. Então, basta definir as condições de contorno e fazer a simulação. Bom, as condições de contorno a gente vai inserir aqui no editor de dados de escoamentos não permanentes. Então aqui, ó, nesse botão, ele vai abrir essa janela. Então basta a gente inserir uma condição de contorno de montante, nesse trecho aqui chamado montante, e uma condição de contorno de jusante, nesse trecho que a gente chamou de jusante. Beleza? Vamos começar pela condição de contorno de montante. Na condição de contorno de montante, vamos definir uma vazão, um hidrograma aqui, certo? Então vamos usar essa opção aqui de hidrograma, de vazão. Então, a gente vai colocar aqui o intervalo horário. Vamos definir um tempo fixo, né? Para ficar. Vou colocar aqui 2025, 2025, janeiro, dia 1º de janeiro, 0 horas. Beleza? Vamos colocar aqui uma vazão inicial aqui de 20, tá? Meio-dia vai para 75 metros cúbicos por segundo. E aqui no final do dia vai para 20 de novo. Vamos colocar aqui ao final da simulação, nesses 100, né, uma tabela, né, com 100 informações, vai até o dia 5 de janeiro de 2025, às 3 horas da manhã. Vamos colocar também 20. Vamos selecionar tudo e clicar aqui na opção de interpolar valores faltando. Então ele vai fazer a interpolação das, das células que não têm ainda informação de vazão. Deixa eu plotar aqui o dado para a gente ver, o hidrograma. Então saiu do 20, foi para 75 aqui em meio-dia. Depois voltou para 20 e ficou constante. Então esse hidrograma aqui que a gente vai usar, tá? Nessa simulação aqui desse escoamento. Vamos colocar aqui a inclinação da linha de energia correspondente a mais ou menos a inclinação ali do canal, né? Do fundo do canal. Então vou colocar aqui como 0,0001, beleza? Dá um OK. E aí inserimos a condição de contorno de montante. Condição de contorno de jusante, a gente vai usar uma condição de normal diff. Condição de normal diff, ele vai calcular o nível baseado na vazão. A gente vai definir que a inclinação da linha de energia também é aproximadamente a inclinação do terreno, que é do leito lá, né? Do fundo do leito. Vamos colocar aqui também de 0,0001. Então dá um OK e falta a condição inicial. Na condição inicial a gente vai colocar aqui a condição inicial igual, né, ao valor de vazão para t igual a zero no início da simulação, em 1º de janeiro de 2025, 0 horas. Vamos colocar aqui o valor de 20, tanto no trecho de montante como no trecho de jusante. E vamos colocar a elevação aqui inicial, né, praticamente deixar ele seco lá naquela região bidimensional, deixar seco. Então a gente precisa definir uma cota ali para deixar ele seco. A cota para deixar seco é mais ou menos 1206, tá? Se você tiver com dúvida, basta ir lá no MNT e ver lá, dar uma visualizada nas cotas naquela região bidimensional. A cota mais baixa que a gente tem é aproximadamente 1206 metros. Então eu vou salvar esses dados de condição de contorno. Vou salvar aqui como 2D para 1D. Vou chamar aqui de BC, tá? BC de Boundary Conditions. Pronto, salvo, posso fechar e vamos agora para a simulação. Simulação aqui a gente vai fazer uma simulação de escoamentos não permanentes. Então vou marcar aqui o pré-processador de geometria, a simulação de escoamento não permanente e o pós-processador. Vou colocar aqui a data inicial, tá? 2025,
1º de janeiro, às 0 horas. E vou colocar aqui, finalizando no dia 2 de janeiro, também às 0 horas. Intervalo de tempo de 1 minuto, vou deixar aqui para ver se vai dar certo, né? Qualquer coisa a gente pode abaixar, se der estabilidade numérica, a gente vem aqui e coloca um passo de tempo menor. Mas é importante, antes de fazer simulação, fazer a configuração aqui das opções computacionais e tolerância também, no editor de tolerâncias e opções computacionais. Então, o que é que eu diria aqui, ó? Eu diria o seguinte: nessa aba de opções 1D, 2D, a gente pode definir o número máximo de interações, certo? Número máximo de interações. Se colocar 0, ele vai ficar off, desligado. A gente pode colocar aqui o número máximo de 20, né? Então, se ele precisar ir até 20 interações, ele vai, né? Nesse limite, tá? E se ele precisar de mais interações, ele não vai, né? O número máximo ali é 20, é de 1 a 20. E aqui nas opções de escoamentos bidimensionais, aqui em 2D Flow Options, a gente vai definir aqui um valor de aquecimento para eliminar o efeito da condição inicial, porque eu tenho duas condições iniciais, né? Condição de vazão e uma condição de nível da água inicial. Então, essas condições elas não estão alinhadas hidraulicamente, né? Ali a gente está considerando tudo constante, né? Então, hidraulicamente, né, a condição de contorno nos trechos 1D e também na área bidimensional, elas não estão alinhadas. Então, a gente precisa colocar um período de aquecimento para eliminar o efeito da condição inicial. Eu vou colocar aqui 1 hora. Porque assim, ele não vai usar o tempo de simulação que é de um dia, né, de 24 horas. Ele vai simular, ele vai aquecer o modelo antes, né, 1 hora, depois é que ele vai fazer a simulação das 24 horas. Então eu vou dar um OK, certo? Vou salvar aqui o meu plano de simulação, chamar ele de 2D para 1D Plan, OK, e vou dar um nome curto aqui, vou chamar de Plan, só de plano de simulação, né? OK, vamos ver se vai dar algum erro, né? Vamos colocar aqui em Compute para ver se dá algum erro. Ele está fazendo simulação, né? Aqui é um alerta aqui de erro numérico no início, né? Porque ele levou um certo tempo, né, para aquecer. Eu coloquei 1 hora. E ao final da hora ele ainda deu um errozinho numérico aqui, ó, no trecho de jusante, aqui nessa seção transversal, tá? Então, mas é um erro pequeno aqui e, enfim, dá para desconsiderar. Nesse caso aqui, a recomendação é aumentar aquele tempo de aquecimento do modelo, né? Então a gente colocou 1 hora, a gente poderia colocar 1 hora e meia ou 2 horas para eliminar o efeito da condição inicial. E aí a gente vai ter menos erros numéricos logo no início da simulação, certo? Então ele vai concluir aqui, concluindo a simulação, a gente já pode visualizar os resultados. Tá, eu vou dar uma pausa no vídeo e aí a gente inicia aí quando finalizar essa simulação. Agora voltando já, a simulação já está finalizada. Então, a simulação apresentou alguns erros numéricos aqui, ó, mas muito pequenos mesmo, ó, praticamente zerados os erros numéricos. Aqui exatamente nessa seção aqui, ó, no trecho de jusante, que é a seção que recebe fluxo da área bidimensional, né? Então, nesse caso aqui, a gente poderia tentar diminuir o passo de tempo ou trabalhar com o passo de tempo adaptativo, certo? Baseado no número de Courant, tá? É uma outra opção para tentar eliminar. Mas assim, esses erros numéricos aqui são muito pequenininhos, né? A gente nem precisa se preocupar muito aqui, ó. A porcentagem do erro em relação ao volume total foi muito baixa. Então, dá para finalizar aqui e a gente visualizar os resultados. Vamos abrir aqui o ResMapper. Aqui em resultados, ó, já dá para visualizar aqui os resultados. Que eu vou pegar aqui a velocidade e, ó, dá para visualizar aqui. Muito bem, ó. Então, aqui mais ou menos foi a mancha máxima que teve de velocidade. Eu vou tentar mudar aqui o
essa barra de cores, né? O número máximo aqui está muito elevado. Vou colocar aqui 3, criar aqui uma rampa. Ok, pronto. Agora sim a gente já consegue visualizar melhor os resultados, né? A gente tem aqui, ó, uma situação. Deixa eu tirar aqui a malha. Tirar aqui a malha, tirar aqui a geometria para visualizar só aqui tanto aqui o escoamento na parte unidimensional, aqui na parte bidimensional e aqui um detalhamento maior, né, do escoamento em duas dimensões, ó. Deixa eu melhorar aqui também, colocar algumas partículas para a gente visualizar aqui aumentar aqui a densidade, a velocidade também, deixar essa velocidade aqui, diminuir um pouquinho a densidade. Aqui já está muito bom. E a gente consegue enxergar, ó, exatamente um detalhamento maior bidimensional, do escoamento bidimensional nessa região aqui, ó, de área bidimensional. Na região dimensional, a gente vê o escoamento ele direcionado em uma dimensão, né? Agora, quando ele chega aqui na bidimensional, nessa região, ele atinge a planície de inundação, a gente consegue enxergar o caminho que a água faz nessa região da planície de inundação. Então, isso aqui são os resultados, né, dessa integração entre áreas bidimensionais conectadas a elementos hidráulicos unidimensionais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!